E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreva, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, a notícia que acaba de sair. Pois é, depois do jogo, o Gabigol anunciou sua saída do Flamengo, né? Segundo as informações, vai jogar no Cruzeiro, né? Vamos acompanhar o vídeo até o final para a gente entender como foi esse processo, né? Não assisti ainda, vou assistir agora. É um ídolo que deixa o clube, né? Deixa, pra mim, por cima, né? Eu acho que ele não foi tratado como merecia, né? O jogador vai sair do Flamengo. Pra mim, as críticas vão se voltar principalmente pra diretoria, que não conseguiu segurar Gabigol. É uma pena, né? É uma pena que é um grande jogador. Acabou de sair, acabou de acontecer. Gabigol anuncia sua saída do Flamengo, né? É uma pena, né, pessoal? É uma pena. Eu acho que ele merecia ainda ficar no Flamengo o próximo ano. Quem sabe 2, 3 anos, né? Eu vejo jogadores muito piores que estão no Flamengo e Gabigol, que é ídolo, deveria merecer mais um pouco de respeito, né? Eu tô curioso para ver as explicações de Rodolfo Landim. O que é que ele vai dizer, né? Segundo as informações, Gabigol está indo para o Cruzeiro, né? É uma pena, né? Jogador que para mim foi decisivo na final, fez 2 gols, né? Mas fazer o quê, né? Tudo tem um começo, meio e fim. E o de Gabigol está encerrado com a camisa do Mengão, né? É uma pena. Vamos acompanhar o vídeo e no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação flamenguista. Analisar, conversar, sentar, planejar. Volto a dizer, de repente essa diretoria nem vai permanecer, nem ganha a eleição. Está muito acirrada. Mas poderia sim sentar, conversar, ter um diálogo melhor, mas esse diálogo foi muito arranhado durante toda a temporada. Agora, eu vejo a reação do torcedor, Marcelo. Eu vi muitos ali falando assim, o Flamengo é maior do que todos. Então, assim, não dá para ficar também lamentando, a diretoria errou, o Gabigol tá certo, a diretoria também, não, a diretoria tá certa de não dar o que ele estava pedindo. Acho que não é momento disso, acho que chegou um ciclo, um final de um ciclo, ficou arranhado, o Gabigol demonstrou isso também no final, porque se ele está chateado com a diretoria é uma coisa, mas com o torcedor, com o Flamengo, com seus companheiros é outra. Por isso que a minha opinião era, calma, respira, na minha opinião não era o momento de anunciar isso. Mas já é uma coisa que, pelo que as informações que chegam toda hora, a própria diretoria do Flamengo sabia que ele já estava tendo reunião e acordo com a diretoria do Cruzeiro, né? Autorizou a diretoria do Cruzeiro a conversar com o staff do Gabigol. Então, uma coisa muito incomum acordo. Acho que nós aqui da imprensa e a torcida do Flamengo é que não sabia. Que é pego de surpresa, mas eles, pelo jeito, eles não estão pegos de surpresa não. Cruzeiro, Flamengo e atleta. Então, assim, é vida que segue, é o que o torcedor falou, gratidão ao Gabigol, maravilhoso, fez história, vai ser lembrado para sempre. Agora é a vida que segue, o Flamengo não vai acabar porque o Gabigol saiu. Sim. Vai ter uma saudade, mas esse ano mesmo, ele não era uma peça fundamental. O Pedro era o artilheiro, era o jogador do Flamengo, e tanto é que ele foi para o banco, com poucas chances. Muitas pelas atitudes dele e outras pela opção do treinador. Então é a vida que acontece, faz parte da bola. O ruim é você sair rachado com uma diretoria e com esse rachar, esse desentendimento, transportar para o clube que te abraçou o tempo todo. Acho que ele não aproveitou esse momento para desfrutar com seus companheiros e desfrutar e comemorar o título com o torcedor. Você vê a atitude ali, na hora da foto, na hora de levantar a taça, na hora de comemorar dentro de campo. Acho que assim, já fechei, vou pro Cruzeiro, direito que ele tem, tá certíssimo, tem que ser profissional e ver o melhor para ele, para a vida dele, para o futuro dele, isso aí ele tá corretíssimo. Agora, desfruta com o time, com o treinador que o abraçou nessa reta final. Acho que faltou essa sensibilidade pro Gabigol. A gente estava mostrando imagens aí, ele realmente sempre se afastando. Na hora de receber a taça, de levantar a taça ali, a gente vê o Felipe Luiz abraçando o Gabigol. O Felipe Luiz já estava sentindo, já sabia o que estava acontecendo. Com certeza ele tinha todas essas informações. E ele sabia do Gabigol muito chateado, da entrevista. Então, ele vai se aproximando do Gabigol, meio que
chamando o Gabigol, porque o Gabigol é essa pessoa. A gente pode falar de tudo, mas a gente conhece a personalidade do Gabigol e ele é esse jogador que, quando está chateado, ele se afasta, ele faz cara feia, ele faz birra, como criança mesmo. E o Felipe Luiz, sabendo disso, tenta aproximar e tenta trazê-lo, né? Não consegue, mas ele tenta trazê-lo nesse momento de comemoração ali junto com os outros jogadores. Brele, eu queria que você falasse também isso. Eu achei maduro o torcedor, tá? Achei muito maduro, falando, olha, acaba o ciclo e tal, é isso mesmo, parabéns, obrigado por tudo e vida que segue. Achei legal, mas eu queria que você falasse, assim, sobre essas últimas imagens, porque essas imagens também vão ficar marcadas, né? Ficar marcadas, Marcela, e o Gabigol passou por um processo de desgaste nos últimos meses. O torcedor, em algum momento, o cobrou, como o Zinho falou, já não o via como imprescindível no elenco, e o Gabigol chegou a ser a última opção do ataque do Flamengo com o Tite. Então, a imagem dele já não era daquele ídolo inabalável, incontestável de 2, 3 anos atrás. Mas ainda assim, o Gabigol, se ele não tivesse essa personalidade, não fosse esse cara sanguíneo, esse cara provocador, esse cara que age pelo impulso, talvez o torcedor rubro-negro não se identificasse tanto com ele, porque ele, como poucos, representaram muito a alma do torcedor rubro-negro. E isso tem um valor muito grande. Além de títulos, além de conquistas, a irreverência do Gabigol, a maneira como ele decidia os jogos, isso daí cria um elo que, como os torcedores disseram ali, isso não vai se apagar, independentemente da saída. Mas eu vejo que, por todos os serviços... Então, o personagem Gabigol é muito grande e o imaginário, o que se tem do Gabigol é diferente do constrangimento que a gente viu ali no palco. E não só, eu percebi, Marcela, que não só o Gabigol, mas outros jogadores também se afastando da diretoria. A gente já viu em outras comemorações do Flamengo, o Marcos Braz ali no meio, fumando charuto. Isso daí, essa imagem ali, o clima com a diretoria, até por tudo que aconteceu com o Gabigol, não é dos melhores. E os jogadores, o Felipe Luiz, a maneira como mudou o ambiente, eles sim são os protagonistas dessa conquista. Mas Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel erraram muito nessa temporada e acredito que um dos erros, ou a personificação desses erros, é a saída do Gabigol dessa maneira. Olha, Faz de Esportes, teremos um debate com... Não foi a diretoria que não atendeu o pessoal do DOP que foi lá. Os 30 jogadores fizeram o exame, atenderam, foram profissionais, né, cumpriram as regras. Foi o Gabigol que não quis. Então, a diretoria, o Flamengo não tem culpa dele ter ficado aí suspenso. Inclusive, ainda vai ter julgamento. Ponto. A diretoria não tem culpa do Pedro estar jogando mais do que ele. E o Pedro foi para a seleção e não foi questionado em nenhum momento nenhum do Gabigol ser titular, inclusive pela torcida. Eu não vou ficar preso a resultado, né? Reconheço todos os serviços prestados do Gabigol, maravilhoso, ídolo, decisivo. Mas no momento de negociação, vão se analisar números. A história é linda, é rica, é maravilhosa. Mas e o momento, como é que está? E aí, assim, a diretoria também peca. Eu não tenho essa informação 100%. Isso é o lado do Gabigol, o staff dele, que diz que já tinha um acerto de 5 anos. Eu não vi nenhum papel, não vi nada escrito. Agora, se a diretoria agiu dessa forma, o presidente Landim diz que não, que ele nunca autorizou. Aí eu não sei se o Marcos Braz com o Spindel teve uma conversa com o empresário do Gabigol, fez um acerto verbal, né? Deixou encaminhado, mas não tinha documento. É o que o presidente do Flamengo diz. Mas se houve uma conversa, e aí eu vou acreditar nas pessoas ali, no Gabigol e no seu staff. E essa diretoria ali, vamos dar nome, né? Bruno Spindel e Marcos Braz. Eles que são os responsáveis do diálogo, contrato, disciplina, com jogadores, com comissão técnica, são os gestores. Então, se eles voltam atrás, não cumprem com aquilo que tenha falado, o Gabigol e o seu staff têm razão de ficar chateado, sim. Todo direito. E como também tem todo o direito de escutar a proposta, porque está na lei
6 meses antes de terminar o contrato, o atleta está livre para ouvir propostas e assinar um pré-contrato. O Gabigol não está fazendo nada de errado, está certíssimo, tem que ver o futuro dele, o projeto que ele tem para a carreira dele. Disso aí eu estou de acordo com meus companheiros. Né? Ele escutar o Cruzeiro, uma boa proposta, um projeto legal, deve ser de 5 anos, acredito eu, tá certo, é o futuro dele, a proposta é boa. Agora, eu só acho que o momento para o anúncio, pela história que ele tem com esse Flamengo, com seus companheiros, com a torcida, era de comemorar mais. É uma opinião minha como ex-atleta. Né? E outra, volto a dizer, vai ter eleição, não sei se essa diretoria vence. E se o outro candidato, o BAP e o Maurício Gomes de Matos, são os candidatos aí que estão na disputa. Se esses caras não teriam interesse de renovar com ele e dar esse contrato que ele queria. Então, assim, no conjunto, Marcela, não é ficar em cima do muro, não. Acho que os dois erraram. Esses diretores e o Gabigol. Só que, para mim, o Flamengo está acima deles. E se o Gabigol tem essa história e essa identificação com o torcedor e tem, sair dessa maneira também não é bom para ele, não. Eu não sei se todos os torcedores, só pelo título, vão ficar idolatrando e achando que ele tem razão de tudo. Tenho minhas dúvidas. Tem isso também. É um Gabigol que tem muitos erros, né? Tem a história do doping, tem a história da camisa do Corinthians, tem toda essa dificuldade de conversa com a diretoria. Realmente é algo muito difícil. A gente tem uma tela de Copa do Brasil para mostrar para os fãs de esportes, falando sobre os títulos. O Flamengo hoje conquistou a sua Copa do Brasil pela 5ª vez. E aí o Cruzeiro é o líder, né, no número de títulos de Copa do Brasil, tem 6, o Flamengo 5, assim como o Grêmio. O Palmeiras venceu 4 vezes, o Corinthians 3 vezes a Copa do Brasil. Os maiores campeões, então, da Copa do Brasil. Hoje o Flamengo comemorando demais, inclusive nos últimos 3 anos, sempre ali na final. Eu queria, Breler, que você falasse mais. A gente está, inclusive, mostrando já o gol inteiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar da confusão depois do jogo. A gente está mostrando o gol e mostrando também o erro do Galo, porque é um erro do Galo, né, que acaba culminando no gol do Plata. Aí, olha aí, o Gonzalo Plata vai... O cara estava entrando num gol e entrou no outro. E entrou no outro, é verdade. A bola sai de um lado, vai para o outro. Não tem impedimento, né, porque a bola sai do campo do Galo. E aí o Flamengo comemora demais. E a gente tem que falar, né, a tranquilidade do Plata também para marcar esse gol, porque a bola não entrava de jeito nenhum. Era absurdo o que o Everson estava fazendo. A gente pode falar que o Rossi também estava defendendo tudo, mas aí o Gonçalo Plata, ele tem muita tranquilidade para mandar esse gol aí por cima e fazer 1-0 e confirmar, né, o título do Flamengo da Copa do Brasil. É um título muito importante para o Flamengo, porque termina essa coisa de mais uma temporada sem título, pelo menos dessa vez não vai ser assim, Breno. É isso, Marcela, título grande, e nesse lance fica evidente também a diferença, até mesmo o Flamengo sofrendo com várias lesões, de profundidade de elenco. O Felipe Luiz, no segundo tempo, aciona do banco Bruno Henrique, que dá o passe para o Plata, que por mais que não estivesse bem, jogador que já vinha sendo contestado pelo torcedor rubro-negro, é um jogador de seleção equatoriana, um jogador com Copa do Mundo no currículo. E o Galo, ainda mais depois de não ter Daverson e Fausto Vera, que já tinham jogado na Copa do Brasil, ficou mais limitado de opções. Por mais que também seja um grande time, o Milito no banco não tinha uma capacidade de manobra como o Felipe Luiz tinha. E essa diferença de qualidade se fez valer, mas principalmente porque um técnico muito competente e conhecedor dessas valências estava no banco de reservas. O Felipe Luiz demonstra uma capacidade de leitura de jogo impressionante. Em pouco tempo de trabalho, o Felipe Luiz não tem 10 jogos no comando do Flamengo. E
a gente pode dizer que ele é protagonista dessa conquista. Por mais que os méritos sejam divididos a contragosto da torcida rubro-negra com o Tite, que levou o time até as quartas de final, o Filipe Luís, no primeiro jogo contra o Corinthians da semifinal, ele já imprime o estilo dele, de um time mais agressivo, um time mais consciente quando tinha a posse de bola e um time que valorizava mais a posse de bola. No segundo jogo, tem a expulsão do Bruno Henrique e ele entra com o Fabrício Bruno, se fecha lá atrás, mas tem uma postura, uma atitude muito boa de incomodar o Corinthians, de fazer com que o Flamengo sustentasse o resultado sem sofrer. Novamente na final, o estilo de jogo dele aparecendo, agressivo, com repertório tático e usando bem o Plata nesse jogo na ponta, um jogo até mais direto do que fez contra o Corinthians no Maracanã. E no jogo da volta contra o Atlético, muita consciência para administrar o resultado e não resignação, entendendo o espírito do Flamengo. Porque imagina se o Flamengo senta lá atrás, uma retranca só se fecha. Isso não aconteceu. Por mais que o Atlético tenha tido mais posse de bola, o Flamengo o tempo inteiro esteve presente no jogo. E isso, para mim, é muito marca do trabalho do Filipe Luís, de como em pouco tempo ele conseguiu agradar mais a torcida do Flamengo pelo estilo de jogo, pela proposta, pela ousadia e pela agressividade, do que o Tite em um ano de trabalho. E aí a gente pode dizer, as digitais do Filipe Luís estão impregnadas nesse título, porque ele chegou já na reta final, mas foi protagonista, como o Zinho falou, pelas escolhas que fez, assertivas na maioria delas, e principalmente pela capacidade de adaptar o time, de ser mutável de acordo com as circunstâncias, e nisso ele foi muito bem. Era o que pedia para resgatar o Flamengo, ainda mais num torneio de mata-mata. E coisas do jogo, assim, como... o Atlético é um time de boa construção, é um time que tem média de posse de bola e de troca de passes em todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, bem elevadas. Mas o Filipe forçou o Atlético a fazer o jogo pelo lado de campo para cruzar para a área. O Atlético não conseguia entrar, mesmo tendo jogadores como Paulinho, como Scarpa, como Arana, como Hulk, que fazem tabelas rápidas, que conseguem acessar a área. O Atlético não conseguia entrar. E o Everton Araújo foi uma grande sacada para fechar o meio-campo. Aí, como não tem jeito de entrar e está com prejuízo, cruza a bola para a área. Isso o Atlético foi obrigado a fazer. Isso é direcionamento. O Filipe não permitia que o Atlético entrasse por dentro. Não permitia. Isso é treino, mensagem bem passada, bom posicionamento. Ele se preparou para enfrentar o adversário que ele enfrentou e se preparou bem. Olha, Faz de Esportes, daqui a pouquinho a gente vai para a Arena MRV com todas as entrevistas dos jogadores, a festa e entrevista inclusive do Marcos Braz confirmando que o Gabigol realmente vai sair do Flamengo no final desta temporada e vai jogar no Cruzeiro. A gente mostra daqui a pouquinho a entrevista para vocês. Antes, já que o Breler estava falando sobre o Filipe Luís, a gente coloca na tela os títulos do Filipe Luís, tá? A gente tem aí, ó, o Filipe Luís como técnico e como jogador, 2 vezes Conmebol Libertadores, 1 vez Copa do Brasil, 2 vezes Campeonato Brasileiro, tem 2 Supercopas também, 1 Recopa e 2 vezes o Campeonato Carioca como jogador. E aí, como treinador, ele já começa com o pé direito, porque já é campeão da Copa do Brasil e, como lembra o Breler, 9 jogos à frente do Flamengo e já comemora demais. Vamos conversar com o Cícero Melo, a gente volta lá para o Rio de Janeiro e aí ele vai trazer a festa da torcida, tá no Baixo Gávea, e vai trazer um pouquinho mais da alegria do torcedor rubro-negro. Fala, Cícero. Pois não, Marcela, voltamos aqui do Baixo Gávea, tradicional ponto de comemoração. Bom, a gente vai chegando com mais informações do Gabigol. A gente viu, Zinho, o torcedor falando, olha, é tudo ciclo, agradece o Gabigol, tá muito bem, é muito legal, ídolo e tal, que ele seja feliz. Claro que eles não querem que o Gabigol seja feliz no Cruzeiro, porque Gabigol feliz no Cruzeiro quer dizer que são títulos para o Cruzeiro e eles estão querendo títulos para o Flamengo. E mais imagens agora do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, entregando as medalhas aos jogadores do Flamengo. Agora, Zinho, queria que você a informação que a gente chegou agora é 3 anos de contrato, tá? Para o Gabigol do Cruzeiro. E aí é aquele momento, né, que a gente pensa, a diretoria não podia oferecer um pouco mais e aí ficar o meio termo, nem 5, nem 1, né? 3 anos de contrato, então, do Gabigol com a Raposa. Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que, assim, faltou esse diálogo. Com certeza. Nação flamenguista, né? Gabigol só deu tempo de terminar o jogo, né? Anunciou sua saída do Flamengo, né?
É uma pena, né? É uma pena porque é um jogador que fez história. Pra mim é um dos maiores jogadores do Flamengo, né? Eu sei que vai ter muita gente aí que vai dizer que não, que sim. Mas é um jogador que deu vários títulos ao Flamengo, né? Eu acho que apenas merecia um pouco mais de respeito, né? Pela parte da diretoria, da forma que ele foi tratado. Só é você se colocar no lado dele, né? É só você se colocar no lado dele, né? Acertou com o Cruzeiro, não é que o Cruzeiro deu 5 anos de contrato e 10 milhões por mês, não, pessoal. O Cruzeiro deu 3 anos de contrato, vai ganhar quase a mesma coisa que ele ganha no Flamengo. Mas por que é que ele tá saindo do Flamengo então? Pela humilhação que ele passou? Mas como assim humilhação? Pela forma que foi tratado esse contrato dele, pessoal. Vira e mexe, era Landim jogando no ventilador, era Marcos Braz jogando no ventilador. Foi acordado certas coisas, não foi aceito. Não é eu que estou dizendo, é ele que disse, né? Então o jogador ficou chateado, né? Uma certa parte do campeonato, eles deram os créditos, né, a Tite, né, por deixar ele no banco, né? Caiu fora da Libertadores. Tite dizendo que Carlinhos era mais importante. Junta tudo, né, pessoal? Não estou dizendo aqui que ele é inocente, que ele é um jogador que não errou. Claro, Gabigol errou e errou muito, né? Eu sempre digo nos meus vídeos, né? É um dos jogadores que mais erraram no Flamengo, né? Vestindo camisa de time, questão do exame antidoping, marrento. Concordo, é um dos jogadores que erraram mais. Mas também é um dos jogadores que deu mais título ao Flamengo, né? Inclusive essa Copinha do Brasil, viu? Não fosse os 2 gols dele, ninguém sabia como é que teria sido, né? Mas assim que acabou o jogo, Gabigol anunciou sua saída, é uma pena. Volto sempre a dizer que é uma pena. Jogador jovem, 28 anos, né? Vai fortalecer um rival direto, né? É o Cruzeiro, né? Eu acho que ele merecia aí no mínimo 3 anos de contrato, pessoal. Não vou ser realista, né? No mínimo 3 anos de contrato, eu acho que ele deveria ter sido sentado e conversado, né? Até porque o Flamengo não tem um número 9 de ofício como Pedro e Gabigol, né? Perdeu o Pedro é Gabigol, não tem outro. Mas a gente sabe também que no futebol nem sempre você vai ter um ídolo em campo, né? Acontece, né? Eu também entendo o lado de Gabigol, procurou o melhor para sua carreira, sem sombra de dúvida. Procurou o melhor para sua família, né? Não existe isso, porque a gente torce pelo Flamengo, a gente torce pelo um clube de futebol e acha que o jogador tem que jogar por amor. Não, não existe. Não existe isso de jogar por amor, pessoal. É uma empresa, o Flamengo é uma empresa, Gabigol é funcionário. Então, é vice-versa, né? Você ia trabalhar na sua empresa aí, de graça, o mês todinho? Ou, vamos lá, você recebe uma proposta de emprego de outra empresa melhor, né? Você ia ficar na empresa porque você gosta do seu patrão, porque você gosta daquelas pessoas que estão lá na empresa, sabendo que recebe bem mais na outra. Então não tem muito o que discutir, né? Procurou o melhor para ele tá mais do que certo. Tá mais do que certo, procurou o melhor. A gente espera aí que o Flamengo, né, procure um centroavante, né? Vai precisar, né? O Flamengo vai voltar, né? Vai voltar muitos jogadores aí na próxima janela. Ganhou um título importante esse ano, né? Já garantiu sua vaga direta na Libertadores, né? Eu acho que a Libertadores o próximo ano promete, né? Até porque Felipe Luiz é um cara que se pregar uma pré-temporada, pessoal, o elenco fininho, o elenco bem fisicamente, ele vai dar trabalho, né? Ele vai dar trabalho, ele conhece os jogadores, ele conhece o campo, é um treinador estrategista, é um treinador que estuda seu adversário. Então, temos que dar muito mérito também a Felipe Luiz, né? Se fosse Tite, ia cair de fora já para o Corinthians, né? Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Como era Felipe Luiz. Eu volto sempre a dizer, se Felipe Luiz tivesse assumido depois do jogo do Bolívia, o Flamengo estava na final da Libertadores também, né? Você já imaginou o Flamengo na final da Libertadores também contra o Galo? Aí, pessoal,
Poderia vir mais um título, né? Mas a pena, né? Tem jogos a se cumprir no Campeonato Brasileiro. Eu não sei como é que vai ficar a questão de Gabigol, né? Depois da declaração dele, depois das declarações de Marcos Braz, né? Ele vai para o Cruzeiro, né? Não sei como é que fica. Não sei se vai jogar, não sei se vai ser colocado no banco. Não sei ainda, né? Mas foi oficializado, né? Gabigol anunciou sua saída, foi sua última final pelo Flamengo, né? É um jogador que fez história no Flamengo. 2 Libertadores, se eu não me engano, 2 Copas do Brasil, 2 Brasileirão, Supercopa, Recopa, Carioca eu não conto. Então, é um jogador que deixou marcado sua história no Flamengo, né? E agora vai procurar o que é melhor para ele, né? Tá mais do que certo, né? Não vou tirar a razão dele, né? Então, o Flamengo agora talvez vai procurar um centroavante aí para fazer a sombra de Pedro, né? Pedro só volta em agosto, né? É muito tempo, viu, pessoal, para ficar sem um atacante. O Flamengo não tem um atacante de ofício, né? Gonzalo Plata, mas Gonzalo Plata é um jogador de beirada, todo mundo sabe, né? Bruno Henrique é de beirada, então vai ter que contratar um atacante, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.